Pasta 5. Missão dada é missão cumprida. Trabalhar no mercado financeiro nunca foi moleza, nem no Brasil nem fora do país. Tomar decisões que movimentam tanto dinheiro em curtos períodos de tempo significa estar sob pressão constante. Quem não tem sangue frio sucumbe no meio do caminho. A vida em Wall Street, o centro financeiro dos Estados Unidos, por exemplo, sempre foi duríssima. Abre aspas, workaholics são normais. Fecha aspas, escreve Charles D. Ellis em seu livro sobre o Goldman Sachs. A rotina do banco de investimentos mais poderoso do mundo, de acordo com seu relato, prevê que os funcionários dediquem sua vida quase integralmente ao trabalho. Recém-contratados normalmente trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde, param para fazer um lanche rápido e depois retomam a jornada até 9 ou 10 da noite. Muita gente ainda avança até quase meia-noite. No antigo Salomon Brothers, fundado em 1910 e vendido ao Travelers Group em 1998, o dia a dia era igualmente tenso. O ex-funcionário do banco, Michael Lewis, conta no livro Liar's Poker de forma um tanto dramática como era a vida de um analista como ele nos anos 80. Abre aspas, os chefes davam bips aos seus analistas favoritos para que eles pudessem ser encontrados a qualquer momento. Alguns dos melhores analistas perderam a vontade de viver vidas normais. Eles se entregaram completamente aos empregadores e trabalhavam sem parar. Raramente dormiam e com frequência pareciam doentes. Quanto mais eles melhoravam no trabalho, mais pareciam estar perto da morte. Fecha aspas. No Garantia, a pressão e a busca inclemente por resultados foram levadas ao paroxismo. Chegar cedo, sair tarde, varar noites em claro não eram exceção. As jornadas de trabalho duravam de 12 a 14 horas diárias, muitas vezes avançando pelos fins de semana. Obviamente, vida pessoal e família eram frequentemente sacrificadas. Abre aspas, eu trabalhava muito, não vi meus filhos crescerem. Fecha aspas, admite o ex-sócio Diniz Ferreira Batista. No escritório de ambientes abertos em que todo mundo fiscalizava todo mundo, costumava-se bater palmas para quem levantava mais cedo que o habitual para ir para casa. Uma ironia, claro, em geral, acompanhada da incômoda pergunta, abre aspas, está fazendo meio período hoje? Fecha aspas. O tom podia ser de brincadeira, mas não escondia a acidez. Como é de se imaginar, tratava-se de um esquema que não servia para qualquer pessoa. Tornou-se lendária a história de um advogado contratado pelo Garantia que abandonou o trabalho no primeiro dia. Saiu para o almoço e nunca mais voltou, assustado com o que vira em poucas horas de expediente. Nesse esquema de dedicação total, quem trabalhasse no Garantia deveria estar disponível para mudar de departamento ou até de cidade. O bordão, abre aspas, missão dada é missão cumprida, fecha aspas, sempre fez sentido na história da firma. O ex-sócio Clóvis Macedo, por exemplo, foi convidado a se transferir do Rio de Janeiro para São Paulo no início dos anos 80 para prospectar clientes. Ainda que jamais tivesse sonhado com essa mudança, ele a aceitou. Recusar uma oferta desse tipo não era uma opção, pelo menos para quem queria crescer dentro da instituição. Marcelo Barbará, um carioca de família tradicional que começou sua carreira no Garantia, operando telex, passou por uma experiência semelhante em 1993. Ele trabalhava na mesa de operações quando Jorge Paulo Lemann pediu que fosse cuidar do departamento administrativo do banco, responsável por atividades como custódia, sistemas e controladoria. Desde o fracasso da Invesco nos anos 60, Jorge Paulo nunca mais descuidou dessa área em seus investimentos. Só que o charme, a adrenalina e o dinheiro passavam pela mesa de operações, onde Barbará estava, e não pela burocracia da administração. Era como trocar o palco pela coxia, mas o jovem nem discutiu.
Abre aspas, eu era muito leal ao Jorge e não passava pela minha cabeça recusar uma missão, até porque isso seria muito mal visto, fecha aspas, afirma Barbará. Abre aspas, além disso, o Jorge deixou nas entrelinhas que ali era o caminho mais rápido para eu virar sócio do Garantia, fecha aspas. Barbará fez sua parte, acatou a mudança e cuidou da parte administrativa do banco. Jorge Paulo também fez a dele. 18 meses depois da transferência, Barbará tornou-se sócio do banco. Detectar de cara quem aguentaria o tranco era fundamental. Os testes de resiliência começavam logo que o candidato a uma vaga fazia a entrevista de emprego. Outro aspecto em que o Garantia se assemelhava a grandes instituições americanas. No Salomon Brothers, uma das técnicas utilizadas pelo entrevistador era pedir que o candidato abrisse a janela da sala onde aconteciam as avaliações, localizada no 43º andar do edifício sede do banco em Wall Street. O truque é que a janela era selada. O entrevistador queria apenas ver qual seria a reação do candidato. Reza a lenda que um dos jovens chegou a arremessar uma cadeira para quebrar o vidro de tão desesperado que estava para conseguir o emprego. Outra estratégia dos entrevistadores do Salomon Brothers era ficar em silêncio. O candidato entrava na sala e o entrevistador não falava nada. O candidato o cumprimentava, ele não falava nada. O candidato discorria sobre suas experiências ou contava uma piada e nada, nem um sorriso, nem uma palavra. O entrevistador apenas olhava fixamente nos olhos do coitado à sua frente. Quanto tempo alguém resiste a uma situação dessas? Como reage? Era isso que o entrevistador queria saber. No Goldman Sachs, no final dos anos 70, um recrutador chegou às raias do absurdo ao perguntar a uma estudante da Stanford Business School se ela faria um aborto, caso estivesse no meio de uma negociação importante para a firma e ficasse grávida. Dentro do banco, houve quem considerasse a questão apenas um leve exagero. No Garantia, cada candidato era geralmente submetido a uma bateria de pelo menos uma dezena de avaliações para que fosse aprovado. Entre os entrevistadores, havia sempre alguns dos principais sócios da firma, inclusive Jorge Paulo Lemann. Mais que perguntar sobre a formação ou a experiência do sujeito, algo que poderia ser lido no currículo, o entrevistador queria saber se o candidato era feito do material necessário para a instituição. Ter faca no dente e brilho no olho sempre foram características esperadas dos candidatos e ninguém, nem mesmo velhos amigos de Jorge Paulo, era dispensado da sabatina. Dick Thompson e Jorge Paulo Lemann se conheceram na escola americana, onde ambos estudavam. Thompson, 3 anos mais velho que Jorge Paulo, era amigo de Alex Hagler. Nos anos 60, se reencontraram quando ambos trabalharam na Invesco. No final de 1972, depois de vender sua pequena corretora, Thompson se candidatou a uma vaga na área comercial do Garantia. Mesmo conhecendo o dono da instituição há décadas, ele foi submetido ao mesmo ritual pelo qual passava qualquer candidato. Abre aspas, havia umas 8 ou 9 pessoas para me entrevistar, todos juntos na mesma sala, inclusive o Jorge Paulo. Vinha pergunta de todo lado. Você precisava ter uma confiança muito grande em si mesmo para não sair de lá completamente abalado. Fecha aspas, lembra Thompson. Ele foi aceito, tornou-se sócio e só deixou a instituição 2 décadas depois para se dedicar a uma atividade completamente diferente, a produção de alimentos orgânicos em uma bela propriedade de 50 hectares, o Sítio do Moinho, em Itaipava, na Serra Fluminense. Dentre os algozes dos candidatos, o mais desconcertante era Luiz César Fernandes. Em tempos pré-politicamente corretos, ele tinha um repertório de questões que escandalizaria qualquer profissional de recursos humanos nos dias de hoje. Perguntar, por exemplo, se o sujeito era homossexual ou quantas vezes transava por semana era comum. Abre aspas, a resposta em si pouco importava. Eu só queria saber como a pessoa reagiria, se aguentaria o tranco.
Foi por isso que criamos um processo muito agressivo de entrevista. Fecha aspas, lembra Fernandes. Abre aspas. Depois, isso degenerou um pouco. Fecha aspas. Alexandre Abeide se recorda das perguntas nada ortodoxas formuladas por Fernandes em sua entrevista. Com seu 1,95 m de altura, Abeide levava uma vida um tanto diferente dos outros profissionais do Garantia. Trabalhava no mercado financeiro e, paralelamente, jogava na seleção brasileira de voleibol. Ele chegou a disputar os Jogos Olímpicos de Munique em 1972 e os de Montreal em 1976. Em 1975, quando terminava seu MBA no COPED, foi convidado a fazer uma entrevista no Garantia. A primeira conversa foi justamente com Luiz César Fernandes. E aí, você gosta de um fuminho, de uma maconha? Não, César, eu não sou disso. Levo vida de atleta. Apesar das idiosincrasias, ou talvez por causa delas, Fernandes tinha um faro notável para recrutar gente boa. Nenhuma de suas contratações, porém, teria tanto impacto sobre a história do Garantia quanto a do jovem Marcel Hermann Telles. O carioca Marcel Hermann Telles foi trabalhar no mercado financeiro por uma única razão. Queria ganhar dinheiro, muito dinheiro. Marcel nasceu em 23 de fevereiro de 1950, filho de um piloto de avião e de uma ex-secretária da Embaixada Americana, que depois do casamento passou a se dedicar exclusivamente à família. Durante a infância, estudou no Colégio Santo Inácio, tradicional instituição de ensino do Rio de Janeiro. Abre aspas. Naquela época, o colégio estava muito próximo das ideias originais de Santo Inácio, um oficial do exército espanhol do século XVI. Fecha aspas, explica o advogado Paulo Aragão, sócio do escritório Barbosa, Musnic e Aragão e contemporâneo de Marcel no colégio. Abre aspas, nossa formação tinha um forte apelo militar com muito foco e disciplina. Fecha aspas. Marcel, um garoto introspectivo e CDF, levava para casa um boletim recheado de boas notas. No tempo livre, gostava de escrever poesia e pintar. O esporte só entraria em sua vida depois dos 20 anos, em parte por influência dos seus futuros sócios no Garantia. Do Santo Inácio, Telles seguiu direto para o curso de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No final da graduação, começou a notar que alguns conhecidos chegavam para as aulas dirigindo motos bacanas e vestindo ternos bem cortados. Quis saber de onde vinha aquilo e ouviu dizer que aquele pessoal trabalhava no mercado financeiro. Ele não tinha a menor ideia de como funcionava o setor, nem conhecia qualquer figurão. Por conta disso, teve que entrar pela porta dos fundos. Conseguiu um emprego em 1970 na corretora Marcelo Leite Barbosa, então uma das maiores do país, conferindo boletos da Bolsa de Valores da meia-noite às 6 da manhã. Pouco tempo depois, foi trabalhar na área de informática. Um dia, soube que o dono da corretora tinha dito no elevador que, se pudesse, se livraria de todas as atividades da empresa e ficaria só com o 8º andar, onde funcionava o Open Market. Marcel, que a essa altura já tinha feito um curso de operador de pregão, decidiu que o Open, área ainda pouco conhecida na época, seria seu destino. Tentou primeiro uma vaga na própria Marcelo Leite Barbosa. Como não conseguiu nada, o jeito foi caçar uma oportunidade fora. A chance surgiu no Garantia. Jorge Paulo Lemann estava viajando e sua entrevista seria com Luiz César Fernandes. Marcel chegou cedo, como combinado, mas tomou um inesquecível chá de cadeira. Fernandes apareceu na recepção só no fim do dia. Em vez de chamar o jovem para a entrevista, ele apenas o cumprimentou e foi embora, sem dar explicações. Aos 22 anos, teimoso e ambicioso, Marcel não se abalou. Voltou no dia seguinte e, dessa vez, Fernandes o atendeu. Além de formular as habituais perguntas capciosas, o banqueiro avisou ao candidato que, apesar de formado, precisaria começar de baixo.
Era norma no Garantia que a primeira atividade dos recém-recrutados seria sempre a liquidação, ou como se falava dentro da firma, o balé do asfalto. Apesar do nome poético, a função não tinha nada de glamurosa. O liquidante nada mais era que um office boy de luxo, que levava para cima e para baixo todos os papéis negociados pelo banco. Marcel não viu o menor problema em pagar o pedágio. Ele faria qualquer coisa para chegar ao operador do tal open market. O balé do asfalto durou poucas semanas. Em seguida, Marcel foi transferido para a área técnica do banco. Ele tinha pressa. Para se aproximar de seu objetivo, pediu a um dos principais operadores da mesa para cuidar de uma operação simples conhecida como cheque bebê, que movimentava papéis do Banco do Brasil apenas entre 8 e 9 da manhã, horário em que nada comprometia seu trabalho. Como argumento extra para convencer o tal operador a deixá-lo chegar perto da mesa, Marcel prometeu lhe dar carona todos os dias em seu Fusca azul marinho, ano 72. Talvez por confiar em Marcel, talvez por precisar desesperadamente do transporte, o sujeito topou a oferta. Não demorou para Marcel mostrar que era um talento natural como operador. Tinha sangue frio, tomava decisões rapidamente, estava sempre bem informado. Graças às suas conexões no exterior, Jorge Paulo Lemann conseguiu um estágio para Luiz César Fernandes nas matrizes do JP Morgan e do Goldman Sachs, nos Estados Unidos. Disléxico, Fernandes nunca conseguiu aprender outros idiomas e precisaria de alguém que o acompanhasse como tradutor. O intérprete devia ser alguém que falasse inglês, entendesse do mercado financeiro e parecesse confiável. O escolhido foi Marcel Telles. Fernandes descreve a viagem da dupla. Abre aspas. O estágio foi uma beleza. O Marcel, um cara super inteligente, foi exposto aos melhores bancos e entendeu aquilo tudo rapidamente. No Goldman, ouvimos pela primeira vez a palavra overnight. Que porra era aquela de aplicações que podiam ser resgatadas no dia seguinte? Aqui, a gente só sabia tomar dinheiro por 30 dias, 180 dias. Aprendemos como era e trouxemos a tecnologia do overnight para o Brasil. Depois, a gente foi para uma empresa chamada Discount, que era a maior dealer do FID, o Banco Central Americano na época. Aí vimos como eles lidavam com títulos do Tesouro, como lidavam com leilão e também trouxemos para a discussão no Banco Central. Fecha aspas. O bom desempenho de Marcel na mesa de operações e sua capacidade de colocar em prática coisas novas chamaram a atenção de Jorge Paulo. Numa conversa com Marcel, o financista elogiou seu desempenho e avisou que ele poderia chegar a sócio. Para o jovem de classe média, que jamais vislumbrara a possibilidade de migrar da condição de empregado para dono, a cenoura que o chefe oferecia era tentadora. Ganhar dinheiro e ainda por cima fazer as coisas do seu jeito parecia bom demais. Menos de 2 anos depois de entrar na corretora, Marcel Telles ganhou o direito de comprar uma participação de 0,5%. Não era muito, mas era um começo. Praticar pesca submarina exige paciência e controle. O atleta desliza para águas profundas sem saber ao certo o que encontrará lá embaixo. Precisa calcular com exatidão o tempo que ficará submerso e a que profundidade descerá para não correr o risco de ficar sem oxigênio. Suas possíveis presas se afastam, se escondem atrás de pedras, dentro de cavernas e até de barcos afundados. Sob as águas, tudo silencia. O pescador precisa passar despercebido para se aproximar de seus alvos. Seus movimentos têm que ser lentos e calculados. Atento, nunca tenso, ele deve manter a respiração tranquila. Seus batimentos cardíacos desaceleram. Quando nota um peixe desavisado, lança seu arpão. Ainda que o tiro seja perfeito, não há garantia de vitória. Peixes maiores ou ariscos só se entregam depois de muita luta. Para voltar à superfície com seu troféu, o pescador precisará de sangue frio, precisão e ritmo até o final.
O carioca Carlos Alberto da Veiga Sicupira, conhecido como Beto desde criança, é um especialista em pesca submarina. Seu nome está estampado como recordista mundial em 6 categorias desse esporte radical. A maior conquista foi um marlim azul de 301,2 quilos, fisgado em Cabo Frio, no litoral fluminense, em 2006. Nascido em 1º de maio de 1948, ele se apaixonou pelo mar ainda na infância. O garoto dizia que seu futuro seria na Marinha. Filho de um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil e no Banco Central e de uma dona de casa, ele só começou a levar a sério a ideia de empreender na adolescência quando um amigo ofereceu capital para que eles entrassem no comércio de carros usados. Fisgado pelo empreendedorismo, abandonou a ideia de se tornar almirante. A partir daquele momento, o mar se tornaria um hobby e o jovem procuraria uma atividade em que não houvesse um teto para seu crescimento. Difícil no começo foi encontrar o que funcionasse. Além do negócio com carros usados, Beto vendeu calças jeans que ele mesmo buscava nos Estados Unidos e, aos 17 anos, emancipou-se para comprar uma carta patente de uma distribuidora de valores. Um ano depois, já no curso de Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, vendeu a distribuidora e passou pouco mais de um ano em empregos públicos, no Departamento Nacional de Estradas de Ferro, no Porto do Rio de Janeiro e no Serviço Federal de Processamento de Dados. Tudo burocrático e lento demais para alguém que procurava algo que não tivesse limites. Ele achou que era hora de tentar novamente o mercado financeiro. Em 1968, 2 anos depois de comprar sua primeira carta patente, Beto se juntou a um grupo de amigos para arrematar uma pequena distribuidora de valores, que pouco tempo depois se fundiu com a Cabral de Menezes. Por 4 anos, ele trabalharia na corretora. Nesse período, num voo de Nova York para Washington, conheceu Luiz César Fernandes. Os dois se sentaram lado a lado no avião. Abre aspas, Beto era muito falante e doido para conhecer o Jorge Paulo, fecha aspas. Lembra Fernandes. Graças à pesca submarina, esporte que ambos praticavam, aos 21 anos, Beto foi apresentado a Jorge Paulo, 9 anos mais velho. Rapidamente, os dois se tornaram amigos. Eles pescavam, conversavam sobre negócios, ganhavam a confiança um do outro. Mesmo assim, quando deixou a Cabral de Menezes, Beto decidiu aceitar uma oferta do Marine Midland Bank em Londres, em vez de ir para a corretora Garantia. Foi só em 1973, quando voltou ao Brasil, que finalmente aceitou a proposta do companheiro de pescaria. Ele não sabia quanto iria ganhar, nem qual seria seu cargo, mas achava que ali havia um futuro promissor. Abre aspas, todas as pessoas que eu já vi que se preocupavam com centavos nunca fizeram nada grande. Fecha aspas, disse certa vez.